Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos. Louvado seja Deus. Deus tem falado neste lugar. Marcos 28, versículo 18. Louvado seja Deus. Marcos 28, 18. Versículo 18. Mateus, perdão. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Diz assim a palavra de Deus, o verso B. O verso B está escrito desta maneira: E é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos fazer mais uma oração nesta hora. Ao meio-dia, já são 1h05. Louvado seja o nome do Senhor. E bom é quando nós entramos na presença de Deus com salmos, cantos, júbilos e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, já sentindo a Tua presença neste lugar, o Teu agir, o Teu mover, como brisa, Senhor amado, que assopra em nosso meio, não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas sabemos que é da Tua parte, porque está escrito que o vento sopra como quer e da maneira que quer. Então, Espírito Santo de Deus, nesta hora, nesta tarde, a primazia é Tua, o primeiro lugar é Teu, a oportunidade é Tua, a obra é Tua, a casa é Tua, as vidas que aqui estão pertencem a Ti, Senhor amado, as ovelhas que aqui estão são do Teu rebanho, do Teu aprisco, e a nós, Senhor amado, necessitamos de ouvir a Tua palavra, receber como povo do deserto o Teu maná, nos alimentar da água, Senhor amado, que jorra para a vida eterna, da qual aquele que bebe jamais voltará a ter sede. Nesta hora, Senhor amado, Espírito Santo de Deus, opera conforme o Teu querer e a Tua vontade. Tu és bem-vindo em nosso meio, a casa é Tua, os vasos são Teus, Senhor da glória, Deus querido. Dá a cada um segundo, Senhor amado, as suas obras, segundo a sua necessidade, no profundo, no oculto, no escondido, aonde, Senhor amado, não queremos, mas necessitamos, Deus querido, Deus amado, não da forma que queremos, porque a Tua palavra fala que nós pedimos, mas nós pedimos mal, mas conforme o Teu doce e santo Espírito queira ministrar aos nossos corações, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Anda em nosso meio, Senhor da glória, tocando aonde o homem não pode tocar, indo aonde a mão humana não pode ir, indo, Senhor amado, aonde a natureza humana é incapaz de chegar, porque onde o limite da natureza chega, o Teu poder opera. Então nós Te louvamos, Te bendizemos nesta hora, desde já, em nome do Pai, do Filho e do Teu doce Espírito Santo. Deus seja louvado em nosso meio. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Para nós é motivo de muita alegria, muita honra estar aqui mais uma vez nesta tarde, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu costumo dizer que toda vez que eu venho a Belém, aleluia, louvado seja Deus, é para um retiro, é para um momento de intimidade maior com o Senhor, porque onde Deus tem me levado, Deus tem me guiado a grandes lugares, cidades, alguns interiores. Gosto muito de fazer obra para o interior do Pará, e ali realmente o campo é muito árduo, mas Deus tem separado neste lugar uma porção diferente. Deus tem separado nesta terra uma porção diferente. Eu costumo dizer que Belém do Pará é uma terra muito querida e amada do Senhor, como foi escolhida Belém onde Jesus nasceu, porque este lugar foi escolhido para fazer uma revolução na obra do Senhor. Ao lembrar que foi aqui que começou o movimento pentecostal no Brasil, ao lembrar que Deus tirou os missionários lá de longe da Suécia e mostrou no mapa esta pequenina cidade de Belém, que foi tão rejeitada pelos governos, foi tão rejeitada por muitos dos grandes e poderosos, mas Deus olhou para esta cidade com um olhar de benevolência e misericórdia, tirou os homens lá da Suécia e trouxe eles para esta pequenina cidade, esta pequenina ilha no mapa, porque Deus sabia que aqui
chamava pelo seu nome. Aqui estava um povo que abriria o seu coração, receberia os dons do Espírito, abraçaria as brasas do altar do Espírito Santo, e hoje estaria aqui esta obra aberta, e hoje estaria aqui eu e você para receber da parte do Senhor. Aleluia. E enquanto o Espírito Santo de Deus me contemplava esta mensagem, esta palavra pela madrugada, em continuação da mensagem maravilhosa que o Senhor trouxe ontem, falando acerca da necessidade, do que era necessário, aleluia, ser feito, e nós deveríamos fazer, aonde o Espírito Santo de Deus estava falando, que Jesus Cristo veio para confundir a humanidade, que Jesus Cristo veio para confundir o que parecia ser e não era, e o que não era, e de fato era, e que Jesus Cristo veio para transformar as coisas loucas nas sábias, e as sábias nas loucas, aleluia. E eu começava a contemplar acerca do ministério de Jesus, e eu gosto, me sinto muito honrado quando o Espírito Santo me revela os mistérios acerca do ministério de Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, aleluia. Ele é o exemplo maior, Ele é o exemplo de humildade, é o exemplo de santidade, é o exemplo daquele que veio sem ter muito, aleluia, mas muito fez. É o exemplo daquele que esteve na terra subjugado, muitas das vezes, aleluia, humilhado pelos grandes, mas no meio da humilhação e do escárnio, a obra de Deus foi glorificada. Sabe por quê? Está escrito que os humilhados serão exaltados, mas os soberbos serão abatidos. E Jesus deu exemplo claro disso, porque ele se assentou, aleluia, no juízo dos judeus, ele se assentou no juízo de Roma, mas naquele grande dia, ele vai se assentar como juiz e julgará todos aqueles que no passado julgaram, aleluia. Você quer exemplo maior do que isso? Porque na presença de Deus, o pequeno se faz grande, o grande se faz pequeno, o último será o primeiro, mas aquele que acha que é o primeiro será o último. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores será colocada como edificação da obra, na mão da cantarápia. Aquele que nem foi contado na presença de Deus é chamado. Na presença de Deus é aquele que não tem, que ajuda o que tem. Na presença de Deus é aquele que acha que não é nada, é que Deus coloca como quem é. Na presença de Deus, aquele que é rejeitado, humilhado, massacrado, prejudicado, injuriado, é aquele que Deus levanta, dá um banho de misericórdia, coloca na cadeira de destaque e diz: é você que eu vou colocar. A cadeira que Salomão tem que sentar, Adonias não senta. Sabe por quê, meu amado? Na presença de Deus é surpresa, aleluia. Na presença de Deus é novidade. Deus gosta de surpreender o homem para dizer: ei, você acha que sabe tudo, mas você ainda não sabe nada. Ei, esse teu diploma, esse teu estudo, esse teu certificado é vão diante dos mistérios, porque Deus é aquele que esconde os mistérios dos grandes e revela os pequeninos. Deus pega aquele que é visto como ignorante e se coloca no meio dos doutores para ensinar toda sorte de ciência, porque Deus é o autor da ciência, aleluia. Irmã, isso está na Bíblia, tá? Lembra quando Jesus, menino, sentou no meio dos homens, estudado, graduado, aleluia, na sinagoga, e começou a dar ensino, e todos se maravilhavam. Mas de onde que vem essa ciência? Mas de onde que vem essa sabedoria, aleluia? Na presença de Deus, você pode não ter nada, mas quando Deus te chama, Ele te dá tudo. E muitos que acham que tem tudo, aleluia, diz a palavra, que são pobres, nus e desgraçados. Eu recomendo-te que prove no ouro, na mão da cobra, e no fogo que refina o ouro, aleluia. Porque na presença de Deus é assim. Deus pega o último, coloca o primeiro. Aquele que nem foi chamado, o Senhor passa a contar. Lembra-te de Davi, aleluia. Quando Deus pegou Samuel e mandou a casa de Jessé e disse: olha, lá está o meu pequenino, meu escolhido, aleluia. E a lavanda coma na abraçou. Samuel começou a olhar como se olhava na terra, aleluia. Começou a olhar pela aparência, mas deve ser esse, deve ser essa, deve ser aquele. Ei, talvez nem você esteja acreditando lá no teu ministério, talvez nem você esteja acreditando na promessa que Deus te prometeu há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, mas Deus manda te dizer que marcou o memorial contigo hoje, neste lugar, nesta congregação, nesta cidade.
disse Jeremias: ainda antes que te formasse, eu te conheci, te santifiquei, as nações te dei como profeta. Não tema diante deles. Às vezes você olha para o lado e tem um complexo de inferioridade, achando que sempre tem alguém melhor que você, sempre tem alguém maior que você, sempre tem alguém que pode mais que você. Ei, te enxerga, te olha no espelho. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. O que é que está te tocando? É a Bíblia que fala. Aleluia, aleluia. Deus manda te dizer: ei, para esse complexo de inferioridade, essa coisa de se diminuir. Às vezes você acredita no que os outros falam de você e não consegue acreditar no que Deus está falando para você. Aí você se pergunta: mas Deus, como é que isso vai acontecer? Aleluia. Deus me prometeu que ia gravar um CD, que ia fazer um louvor, e até hoje eu não tenho condições financeiras para fazer isso, eu não tenho circunstâncias para fazer isso. Ei, meu amado, Deus não precisa do teu dinheiro para alterar, porque está escrito: minha prata e meu ouro, da mesma maneira que minha terra e toda a sua plenitude te habita. Aí você fala: mas Deus, eu não sei cantar, mas Deus, eu não tenho condições para fazer. Ei, aí Deus te dá a segunda resposta: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Operando Ele, quem é que vai pedir? Quando Jesus estava ali, aleluia, eu queria deixar o Espírito Santo de Deus falar comigo, aleluia, sobre o momento mais difícil que a igreja do Senhor passou na terra. Muitos acham que o momento mais difícil que a igreja está passando é agora, que o pecado tem que proliferar, e é verdade, aleluia, e que os milagres têm diminuído, e é verdade, aleluia, porque está escrito: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas observa que esta palavra não diz que o amor de todos esfriará, pois muitos, é verdade, mas Deus, aleluia, ainda tem um povo que se chama pelo nome do Senhor. É verdade que o pecado tem se multiplicado, é verdade que o pecado tem entrado à porta das igrejas, aleluia, e tem ficado muitas vezes em oculto, como está na capa de Acã. É verdade que muitos têm usado de engano na casa do Senhor, é verdade, aleluia. É verdade que muitos grandes estão envergonhando a obra do Senhor, como fez Saul, aleluia, como fez Eli, e que por isso foram destituídos da cadeira, foram destituídos do cargo, porque Deus não dá cargo vitalício para ninguém. Deus não dá cargo, responsabilidade vitalícia para ninguém. A nossa responsabilidade vitalícia é com a salvação, aleluia. Mas cargo, Deus coloca e tira a hora que Ele quiser. Aleluia, glória a Deus. É assim, meu irmão. E não adianta, aleluia. Lembra quando o povo dizia, diz a palavra que os filhos de Arão foram apresentar a oferta estranha no altar do Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus passou, aleluia, na vaca. Deus fulminou a lavanda. Mas, meu Deus, que escândalo na época. Eram os filhos de Arão, os filhos do homem de Deus, os filhos do sacerdote. Deus não quer saber, vai achar bacana. Pode ser filho de doutor, pode ser filho de médico, pode ser filho de empresário, pode ser filho de pastor, pode ser o que for. Se está no erro, está no pecado, Deus vai chamar a responsabilidade da mesma maneira. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não me conhece, não te conhece, aleluia, pela nossa carteirinha de membro, pela placa da nossa igreja, pela roupa que estamos vestindo, não, aleluia. Deus me conhece, te conhece pela nossa fidelidade, que é o que nos leva à comunhão com o trono da graça e com o Espírito Santo de Deus. Aí o cuidado para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque diz a palavra que Ele é sensível a nós. Sabe por que os milagres têm ficado escassos? Porque muitos têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Outro dia um colega me contava que entrou um avião com um pastor e com a equipe da igreja. E naquela época a nossa empresa se
servia ainda bebida alcoólica. E aquele pastor sentou, aleluia, e chamou o rapaz, um outro comissário que era evangélico, e disse assim para ele. O menino perguntou: o que é que o senhor vai querer beber? Ele disse assim: eu quero uma cerveja escura. E o menino olhou assim para ele, que reconheceu que ele era pastor, e ele olhou e falou assim: o que foi, meu filho, que você ficou constrangido? Ele falou: não, é que eu sou de família evangélica, eu fui criado no evangelho, eu nunca havia visto esse comportamento, que até então é tido como errado. Ele falou: não, a minha vida na igreja é uma, minha vida aqui fora é outra. Lavaxéria, como da Arábia. Quantos têm entristecido o Espírito Santo de Deus? Homens grandes de posição, de estatura, lavaxéria, comandando grandes templos, grandes igrejas, mas Deus manda dizer: ai daquele por onde entrar o escândalo, ai daquele que escandalizar um dos pequenos do Senhor, porque naquele grande dia haverá de dar conta. É bem verdade que hoje em dia o pecado tem se multiplicado, tem entrado às portas da igreja. Muitos hoje em dia não aguardam mais a vida de Cristo. Muitos têm vindo para a igreja como se fosse mais um dia de, aleluia, um evento social, como quem vai à escola, como quem vai à praça, como quem vai ao shopping, ela chega como na Arábia. Ei, mas ainda assim, não é o pior tempo que a igreja viveu na terra, aleluia. A Bíblia fala de um momento em quando Jesus Cristo ainda estava aqui na terra, em que era necessário passar pela senda do Calvário, aleluia. Era necessário passar pelo sofrimento, era necessário passar pela amargura, era necessário passar pela humilhação, era necessário passar pelo escárnio. Agora você imagina, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, em todo o seu resplendor, em toda a sua glória, em toda a sua beleza e formosura espiritual, porque a Bíblia diz que parecer, aleluia, físico Jesus não tinha. Isaías disse que Jesus não tinha parecer nem formosura física, ou seja, não era o homem, o varão que demonstrava aparência, ele não era bonito às vistas humanas, aleluia. Mais uma vez Deus confundindo o homem, aleluia, porque às vezes a gente amar o que é bonito, a gente gostar do que é bonito é muito fácil. Agora quando a gente tem que amar, aleluia, aquilo que ainda parece que está torto, parece que está errado, amar os nossos irmãos que são mais fracos que a gente, aleluia, parece difícil, né? Mas esse é o desafio do cristão, porque está escrito: aquele que é forte deve suportar o mais fraco. Deus te chamou para suportar os mais fracos, para suportar as afrontas, ainda que teu irmão venha te caluniar, te acusar. Lembra que você está no degrau de fama elevado e é seu dever suportar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Deus justifica quem se cala. Quem vai para a briga, aleluia, não precisa ser justificado. Já está se defendendo, quer ser justificado pelo Senhor? Te cala. Porque se de um lado te calares, de outro virá socorro e livramento para a tua vida, diz a palavra do Senhor. Lembra o que foi que Paulo e Silas fizeram? Aleluia. Mas e agora, Paulo? Agora Silas, estamos cativos, preso, amarrado, sem culpa nenhuma. O que é que vamos fazer agora? Aleluia. Imagina a situação, um olhar para o outro, vamos cantar. Porque eles sabiam que se eles cantassem, algo ia acontecer. Porque já tinham conhecimento que Jesus disse: é-me dado todo o poder do céu e da terra. E o que era o problema de Paulo e Silas diante do poderio de Deus? Diz a palavra: Jesus massacrado, humilhado, apanhando, açoitado pelos romanos, aleluia. Quando na mais alta humilhação, colocaram Jesus junto a um bandido, aleluia, e gritavam ao povo, aleluia: quem é, aleluia, que a gente solta? E o povo gritava: solta Barrabás, aleluia, instruído pelos fariseus. Mas mesmo assim, ainda tem gente que tem coragem de dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, a voz do povo é a voz do povo e a voz de Deus é a voz de Deus. Quantas vezes Deus contrariou o que o povo queria? Aleluia. Nós temos alguns misticismos, a voz do povo, mentira. A voz de Deus é a voz de Deus. Outra coisa que quando eu ouço, aleluia, chega me dói na espinha, é quando eu vejo alguém dizendo: irmão, eu estou sentindo no meu coração que eu vou fazer isso. Ah, irmão, eu digo: não faça. Aleluia. Está sentindo no seu coração de fazer, não faça. Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Aleluia. Quantos têm se deixado enganar pelo sentimento do coração? Aleluia. Às vezes o seu sentimento do coração está guiando você por um caminho, e o Espírito Santo de Deus está querendo levar você por outro, e você começa a pestanejar, saber o que fazer. E a Bíblia diz para que nós não venhamos tosquenejar em dois pensamentos, porque não podem jorrar duas águas de uma mesma fonte. Ou a água é
Quantas vezes, meu amado, nós temos que contrariar o nosso coração para fazer a obra do Senhor, aleluia. Quantas vezes Deus fala, olha, vai por aqui, você fala, não, por aqui é muito árduo, eu não quero. E Deus diz, ei, vai, aleluia, porque eu estou te mandando, eu me responsabilizo. E ali estava Jesus posto diante, aleluia, do governador, louvado seja o nome do Senhor, sendo julgado por crimes que não cometeu, sendo afrontado, nos dando o maior exemplo de afronta. Se Jesus Cristo suportou isso, que é a prova que eu e você estamos passando, aleluia. E diz a palavra que ali, louvado seja Deus, quando perguntaram-se para ele então, e diz, tu és tu que és o rei dos judeus, aleluia. E o povo ria e zombava, que não podia acreditar que o rei dos judeus estava ali diante deles, aleluia, de uma forma tão frágil, de uma forma tão humilde, de uma forma aparentemente pequena, aleluia. Olha Deus confundindo a humanidade mais uma vez, louvado seja Deus. Nem sempre aquilo que parece que é, meu amado, é de fato, aleluia. Nem sempre aquilo que os teus olhos estão vendo, de fato é verdade, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus confunde para mostrar para o homem que ele não olha conforme a soberba. Deus não tem interesse, aleluia. Quantos te agradam por interesse? Quantos te abraçam por interesse? Quantos batem no teu ombro pela frente quando sai, falam coisas horrorosas a seu respeito, que talvez se você soubesse, nem de pé você estaria, aleluia. É por isso que Deus não julga pelo que você tem, Deus não julga pelo que você pode dar, Deus não julga pelo valor do teu dízimo, Deus não julga pelo valor da tua oferta. Deus quer realmente o teu coração contrito, quebrantado, jogado, derramado na presença dele. E diz a palavra que perguntava, mas então, és tu o rei dos judeus? E ele dizia, és tu que dizes, aleluia, és tu que estás falando, louvado seja Deus. E ali foi levado ao matador, louvado seja o nome do Senhor. E quando o povo, agora imagina, meu amado, os crentes daquela época, os nossos irmãos daquela época, aleluia, Pedro, louvado seja o nome do Senhor, a nossa irmã Maria, louvado seja Deus, que era mãe, aleluia, carnal de Jesus Cristo, contemplando todo aquele sofrimento, tudo aquilo, aleluia, no mestre deles, aleluia. Quantas vezes eu e você não conseguimos ver fraqueza nos nossos líderes, não conseguimos ver um ato, aleluia, olhamos os nossos líderes, pastores, missionários, endeusando-os quase pelo nível da palavra, aleluia, sem reconhecer que ali está o ser humano, sem reconhecer que ali está um homem, ali está uma mulher que precisa de auxílio, precisa de ajuda, precisa de um abraço, aleluia, sabendo que são os homens carnais que estão sujeitos a falha, a erro, mas também estão sujeitos ao arrependimento, como eu e você, aleluia. Sabe que é o maior exemplo, louvado seja o Senhor nessa época, que Jesus, sendo rei, aleluia, sendo filho primogênito de Deus, aleluia, sendo legítimo, em quem Deus se aprazia, como disse a palavra, em que Deus ouviu-se a voz de Deus que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me compraz, aleluia. Ele sendo humilhado, massacrado, abatido, jogado. Imagina os crentes olhando para ele agora, que era o exemplo deles. Quantos diziam, mas meu Deus, por que ele está permitindo que isso aconteça? Por que ele está sendo abatido? Por que ele não faz nada? Por que ele não pede que Deus mande uma milícia de anjos para o ajudar, para o socorrer? Por que ele está sendo levado como cativo e oprimido? E não faz nada, aleluia. Sabe por quê? Deus estava dizendo, o poder da minha e da tua fé é mais forte do que qualquer afronta que vier. Sabe por quê? Se você estiver firme na rocha, cheio do Espírito Santo de Deus, você suporta as indiretas, você suporta as afrontas, até tapa na cara, se precisar você suporta, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Ei, minha amada, vem cá, ouvi dizer que sabe o que aconteceu? Ontem, depois do culto, a irmãzinha estava falando, sabe o que ele disse? Mas nem querer saber. Pronto, é o princípio para eu querer saber. Porque a fofoca começa assim. Um chega, olha, eu nem te conto, mas já com vontade de contar. Aleluia. Aí o outro chega e fala, então tu me conta o quê? Aí começa a rodinha. Sabe qual é a diferença do crente espiritual? Aleluia. Que segue, é imitador de Paulo, é imitador de Cristo. É que quando ele começa a ouvir as más conversações, fala, epa, aleluia, eu não quero nem saber. Falou isso de mim mesmo, entrega na mão de Jesus, que Jesus
chega como a irmã falou, começa a passar necessidade, começa a passar, aleluia, as portas começam a se fechar, aleluia. Aí chega os crentes carnal e bate no ombro e diz: ei, o que tu vai fazer, aleluia? As portas estão se fechando, eu quero saber o que tu vai fazer agora, hein, aleluia. Cadê o teu Deus? Cadê a oração que responde? Cadê o culto do meio-dia? Cadê o culto da quarta-feira? Cadê, aleluia. Aí o crente espiritual olha bem no fundo do olho do carnal e diz assim: ei, está escrito, o homem foi moço, depois foi velho, mas nunca viu desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar pão, nem que venha o corpo bater aqui na porta, mas o que tiver que chegar aqui, vai chegar. Você está sendo justo, você está na posição, então aguarda, aleluia. Aguarda. Nem que Jesus tenha que tirar água da rocha, mas vai sair para tirar a tua sede. O crente cheio do Espírito Santo, ele suporta tudo, porque ele tem plena convicção, como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e diz como Jó: bem sei que o meu Redentor vive, e que se levantará sobre a terra. Sabe o que quer dizer isso? Aleluia. Deus não está imune, Deus não está inerte, Deus não é um ser, aleluia, sem vida, que está alheio ao teu problema, não. Deus está ciente, Deus está sabendo, sabe o que vai acontecer? Na hora certa, olha Satanás esperando, ela vai largar o cajado, ele vai largar o cajado, ela não vai mais pro culto, hoje ela vai desistir, hoje, já falando, o inferno já se preparando para comemorar a tua vitória, e os seus vizinhos: mas hoje eu quero ver se ela vai para a igreja. Olha só, a necessidade está batendo a porta. Aí sabe o que acontece? Na hora que você fala: Deus, eu não suporto mais esse cálice, eu não estou mais aguentando, aleluia, é amargo. Deus se levanta do trono, isso está na Bíblia, está escrito em Salmos: pelo gemido do oprimido necessitado, Deus se levantará, lavando aquela chora bacana larga e dá o basta, aleluia. E coisa gloriosa é quando Deus não basta e você pode abrir sua boca e cantar, aleluia. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória tem sabor de mel. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo, ele suporta afronta, ele suporta calúnia, ele suporta dores físicas na carne, como suportou Jesus, aleluia. Crente cheio do Espírito Santo faz igual Jesus. Sabe o que Jesus fazia, aleluia? Jesus andava com a multidão e todo mundo: olha, Jesus está curando, vamos junto, aleluia. Olha, Jesus está operando, vamos junto, aleluia. Sabe o que acontece no dia da adversidade? Jeová passa uma peneira na tua vida e diz: olha, te prepara, vai soprar um vento e eu vou fazer a limpa na tua vida. Quem tiver de engano contigo, aleluia, eu vou tirar da tua vida. Sabe por quê? Quando está acontecendo o milagre, quando Jesus estava em Caná da Galileia, em que ele operou maravilhas, quando Jesus estava passando a beira do caminho com Bartimeu, em que ele curou a Bartimeu, quando Jesus veio até a casa de Lázaro, aleluia, estava uma multidão com ele. Mas quando chegou o dia do sofrimento, da amargura de Deus, aleluia, de Cristo, aonde estava aquele povo? A maioria sumiu e alguns chegaram até a negar. Não te assusta quando na tua adversidade os teus amigos desaparecerem, porque Deus só vai permitir ficar quem está realmente do teu lado. O vento é para Deus fazer uma peneira na tua vida. É para Deus ir tirando, sabe por quê? Aleluia. Quando tudo está bom é muito fácil. Vem gente até de longe que você nem conhecia, aleluia. Mas quando sopra o vento, cadê o povo? Aleluia. Cadê agora? Jesus sendo humilhado, arrastando uma cruz, aleluia, pela senda que ele havia de passar. Cadê aquele povo que andava com ele? Cadê o povo? Talvez muitos até que gritavam, aleluia, aplaudiam quando ele fazia o milagre e estavam ali gritando: solta Barrabás e prende Jesus. Sabe por quê? Está escrito: maldito é o homem que confia no outro e faz do braço de carne a sua salvação. Quando você aprender a confiar só em Cristo, você vai ver que Jesus Cristo é um amigo fiel, é um amigo verdadeiro de todas as horas, inseparável. Aleluia.
Agora de repente ele passa por aquela cena, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus, que o crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não quer saber se ele está muito acompanhado, se ele está pouco acompanhado, ele não canta, aleluia, para os homens ouvirem, ele canta com um, com dois, com três, se estiver sozinho ele canta também, porque está cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele sai da igreja com uma vontade de querer mais, ele quer comunhão, ele quer ligação, ele quer fidelidade, ele quer união, ele quer intimidade. Sabe o que é intimidade com Deus? É você estar na sua casa e o Espírito Santo de Deus te convidar para fazer a obra, é você estar em casa e sentir o Espírito Santo de Deus chegar. Quantas vezes eu estava no meu quarto no Rio de Janeiro em consagração e o Espírito Santo de Deus dizia assim para mim: vai e sai. E eu dizia: mas Senhor, sair para onde? Eu vou te mostrar onde tu vais, aleluia. E eu saí de casa a primeira vez. Quando eu saí, o Senhor disse: vira a rua direita. Quando eu virei, dei de frente com uma rua residencial, e o Senhor disse: bate naquela porta. E quando eu cheguei ali que eu bati, saiu um rapaz que era homossexual. E o Senhor disse: agora dá a minha mensagem a ele. Mas irmão, e agora? Não pode mais pregar sobre isso, não pode mais falar sobre isso. Tu foi bater na porta dele. Se eu tivesse contado para alguns irmãos meus que Deus tinha mandado fazer isso, talvez muitos teriam dito: não, tá ficando doido, não, aleluia. Tu vai sair de lá preso, alabaxando e como na água. Mas sabe o que ele disse a palavra inicial? Aleluia. Não tema diante deles, aleluia. Porque o que eu te enviar a falar, fala. Tem que ser como Micaías, nem que vá para a prisão com pão e água, mas que Deus mandou falar para o rei, eu vou falar. Alabaxando na cama, alabaxando de como na água. Alabaxou-me de raça. E o Senhor disse: agora fala com ele. E eu cheguei, eu disse: bom dia, jovem. Ele falou: bom dia. Eu disse: falei uma primeira pergunta: tu crê em Deus? Ele disse: creio. Eu falei: já é meio caminho andado então. E desci a mensagem de Deus. Na segunda vez, Deus falou assim, me visitando por volta de 10 horas da manhã no meu quarto. O Espírito Santo de Deus encheu aquele ambiente como está enchendo aqui agora. E disse assim: olha, lá, te arruma e sai. Aleluia. E eu saí. E eu disse: por onde, Senhor? O Senhor disse: segue adiante. Porque o Espírito Santo de Deus é condutor. Ele te guia, ele te mostra, ele te revela, ele te acompanha, ele te guarda, ele te reveste e investe em você. E quando eu saí, o Senhor falou: agora entra aí por essa entrada. Irmão, quando eu entrei, que eu passei numa favela. Quando eu entrei naquela favela, o sangue de Jesus a poder. Naquela mesma hora, irmão, eu vi acontecer 2 anjos. Um parou à minha frente, outro parou à minha retaguarda. E mais uma comitiva, aleluia, no céu, vinha atrás de mim, cantando o hino do Senhor, aleluia. Glória, glória, aleluia. Eu ia andando, escutando aquele coral cantando atrás de mim. E eu fui andando, aleluia, eu fui andando, seguindo reto. Quando eu passei em frente a uma casa, eu por impulso, eu olhei para uma irmã e saltei e disse: a paz do Senhor, minha amada, aleluia. E ela disse: a paz do Senhor. Quando eu caminhei mais um pouco que eu parei, o Senhor disse: agora vai até ela e entrega a minha mensagem, para que ela saiba que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ela orou em particular, eu sou o Deus que revela em público. Quando eu voltei, parei no meio da rua, olhei para cima e disse: mas como é que é, Deus? É para falar o quê? E Deus repetiu novamente, audível e suave aos meus ouvidos. Quando eu parei diante dela, comecei a entregar a mensagem. Aquela mulher começou a falar mistério no meio da rua. A rua inteira parou. Os bandidos que estavam armados ficaram parados sem entender nada. E Deus derramou um poder. A vizinha dela já saiu também. E Deus fez um rebuliço naquela rua. Porque Deus é assim. Quando Ele quer falar, aleluia, não importa onde você esteja, mas Ele vai falar. Sabe por quê, meu amado? Isso é coisa que só Deus faz. Porque a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Certa feita, um jovem se levantou no Rio. Quando eu estava dirigindo, eu dirigi uma igreja no Rio por 2 anos. E um jovem se levantou e mandou um recado para mim lá em casa. E o amigo dele chegou lá em casa e disse assim: olha, manda dizer, eles me chamam de Salomão lá, manda dizer para o Salomão que eu odeio ele, eu tenho ódio, eu tenho raiva na cara dele, aleluia. Se ele só me olhar na rua, eu vou arrebentar ele todo de cima até embaixo.
Aí eu olhei para ele, eu disse, foi mesmo? Aí o menino falou, foi. E agora, tu vai fazer o quê, irmão? Na hora me subiu uma raiva, vou ser sincero, subiu mesmo. Não adianta te mentir, né? Subiu. Aí eu disse assim, não, isso aí eu não vou nem ligar não, deixa isso pra lá, isso aí é coisa do inimigo. Mas irmão, por dentro só Deus sabe, dando uns pulos desse tamanho. Amém. O jovem disse assim, mas tu não vai fazer nada mesmo? Aleluia, olha o jovem desafiando. Lembra quando a afronta vem, que a tua língua coça para falar? Aleluia. Aleluia, o diabo fica no teu ouvido, mas tu não vai falar nada. Antigamente tu falava, agora tu virou crente, tu virou besta, aleluia. É isso que o diabo fala, aí Deus fala, ei, quando você se lavou, redimiu e se arrependeu no sangue do Cordeiro, Deus botou um freio na tua boca, pelo que você não vive mais, mas Cristo vive em você, está escrito, seja breve no ouvir e tardio no que vai falar. Aí aquele jovem falou assim, estou admirado, eu disse, eu também. Saiu. Quando ele saiu, eu fui para os pés do Senhor. Não conhecia nem quem era aquele ser humano, nunca tinha visto na minha vida. Mas nós somos observados. E Deus falou assim, ora, faz um clamor por ele, 7 dias de clamor. E no último dia sobe na campina, entrega o teu sacrifício, a tua oração. Comecei a orar por ele. 7 dias de oração, meia-noite. No 4º dia estava eu orando de joelho, quando escutei um estrondo na casa. O estrondo foi altivo na casa inteira, todo mundo levantou. Eu estava orando, levantei, o Senhor disse assim, vai lá fora ver a fúria e o livramento. Falei assim, lá fora, Senhor? Agora? O Senhor falou, vai agora. Você tem certeza que o Senhor falou, vai lá fora e vê o livramento. A segunda vez eu não tentei sair. Quando eu saí, olha o projétil da bala. Irmão, a janela da minha casa no Rio de Janeiro, ela é de vidro. Eu estava olhando na sala, a bala veio, bateu na janela de vidro, a lavanda achou e caiu do outro lado, não entrou. E o Senhor disse, sabe aonde isso está escrito? Aos meus anjos darei ordem a teu respeito, para que te guarde todos os teus caminhos. Aleluia. Deus é quem te guarda e te livra, pelo que 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus te escondeu na fenda da rocha. Aleluia. Continuei orando por aquele jovem. Quando foi no último dia, Deus falou assim, agora sobe o monte, porque eu vou fazer a obra. E aquele jovem era o jovem da Arruaça, no Rio de Janeiro. O Senhor falou, agora sobe o monte. E eu subi. Nunca tinha ido no monte. Isso foi no ano de 2007. Nunca tinha ido no monte. Quando eu cheguei na porta do monte, na boca do monte, que eu olhei assim para cima, o Espírito Santo me guiou, estava escrito na parede, comando vermelho, bota a cara, morre. Eu falei, já estou voltando. Aí o Senhor falou assim, tu vieste até aqui, agora sobe, alabachou e me colou na peça. Sabe por quê? Aleluia, essa é a diferença. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele não teme a morte, porque ele sabe que Jesus Cristo venceu a morte na cruz do Calvário, e após vencer a morte, desceu no abismo, pisou na cabeça da serpente, pegou a chave do inferno, aleluia, ascendeu e disse, é-me dado todo o poder do céu e da terra, alabando a cara, xarabacanta. Subi. Quando cheguei lá em cima, dobrei o joelho, orei, apresentei aquele jovem no 7º dia. Quando eu vinha descendo do monte, Deus tomou uma irmã que eu nunca tinha visto na vida. Aquela irmã veio até mim com o pandeiro na mão e disse assim, olha jovem, Deus manda te dizer, tu subiste essa campina com um propósito e a tua resposta já desceu na terra, aleluia, que Deus é rápido, aleluia, a tua resposta já desceu na terra e tu vais marchar e cantar o hino da vitória. Eu disse amém, saí de lá, fui para uma consagração com esta irmã, cheguei lá, Deus fez maravilha naquela consagração, não sei se a igreja tinha subido ou se o céu tinha descido, mas o poder de Deus soprou naquele lugar. Quando acabou aquela oração, eu cheguei em casa, dobrei o joelho, agradeci a Deus, entreguei o propósito, à noite fui para a igreja, e a nossa igreja lá era bem pequena, mas bem pequena mesmo, aleluia. Quando um cantava, o outro pregava, quando um pregava, um ficava na porta, a gente ia se revezando. E nesse dia eu sentei na porta da igreja, estou eu sentado na porta da igreja, aquele mesmo jovem passou e fez um gesto para mim.
Eu pensei, não entendi, levantei. Falei, vai ser hoje. Falei, pois não, jovem. Ele falou assim, tudo bem com você? Eu disse, tudo. Foi embora. No outro dia eu estava parado em frente ao mercado, alguém bateu no meu ombro. Quando bateu no que eu olhei era ele. Deu um passo atrás que a gente tem que vigiar. Ele virou e disse assim, quero falar com você. Eu disse, diga. Ele falou assim, eu quero te dizer, eu quero te falar. Na hora que ele falou, eu quero te falar, eu disse, Senhor, me capacita para ouvir. Ele falou assim, eu quero te falar que eu te admiro muito. Eu disse, olha. Ele falou assim, eu te admiro muito. Você é um jovem daquela igreja, não sou eu. Ele falou, eu te admiro muito. Eu vejo todo dia você passar para aquela igreja. Eu vejo você falando, eu vejo você cantando. Eu tenho muita admiração por você. Eu disse, amém. Vigiando ainda, né, que a gente não sabe. Irmã, fui para casa. Disse, amém, Jesus. Jesus falou assim, ainda não acabei. Falta a segunda parte. Na segunda parte, eu vou fazer ele confessar tudo que ele falou de você, porque para haver perdão tem que haver confissão, diz a palavra de Deus. Irmão, aleluia, sabe por quê? Você chegar por eu vejo esse irmão muito engraçado lá em São Paulo, que ele chega e fala assim, no dia da Santa Ceia, toda Santa Ceia é a mesma coisa. Eu vim aqui, irmão, quero te pedir perdão por algumas coisas. Mas o que foi, irmão? Não, Jesus sabe. Jesus sabe não, quero saber também, aleluia. Que história é essa? Aleluia. Para ver, quero confissão, porque a Bíblia fala, vai até seu irmão e te conserta com ele, antes de fazer a oferta no altar do Senhor. Te consertar o quê? É chegar e vomitar. Olha, irmão, eu fiz isso, por lá na preto branco, agora eu quero pedir teu perdão. Amém? Amém. Pronto, resolveu, né? Aí, no dia seguinte, aquele jovem chegou e falou assim, então, eu queria falar com você. Eu falei, fala. Antes de eu te conhecer, eu falei isso. Falei que ia fazer isso e aquilo com você. Eu disse, foi mesmo? Ele falou, foi. Mas agora que eu te conheci, eu quero te pedir perdão. Eu disse, amém, está perdoado. Voltei para cá, dobrei o joelho e falei, olha Jesus, aconteceu mesmo, né? Aleluia. Ele confessou tudo que tinha dito. Agora, Senhor, vamos fazer uma coisa? Pega ele e leva ele para longe, para outro bairro, faz a obra na vida dele lá bem longe, porque ele estava ferido pelas coisas que ele havia dito. Aí sabe o que foi que Jesus falou? Não vou fazer dessa maneira. Quando Jesus começou, não vou fazer dessa maneira, irmão, me deu um gelo na alma. Aí Deus disse assim, pelo contrário, vou eu salvar, lavar, remir, redimir, e vou colocar na tua mão para que tu cuides ele dele. E ai de ti que perca o machado, porque o machado é emprestado. Irmão, quando Deus falou isso, eu disse, amém, Jesus, só me capacita para esta obra. E Deus disse, assim eu vou fazer. E assim Deus fez. Sabe por quê, meu amado? Na presença de Deus, não tem coração valente, não tem coração brabo, não tem braveza, não tem valentia. Ah, irmão, tu fala isso que tu não conhece meu marido, ele é brabo, não quer saber de igreja, não quer saber de crente. Deus manda te dizer que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a pedra. Não tem coração de pedra que não vai ser quebrado na presença do Espírito Santo de Deus. E essa tão grande obra que você aguarda, Deus vai fazer, porque o peixe que não vem na rede, ele vem no anzol, mas ele vem. E aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Eu quero dizer aos irmãos que eu agradeço esta oportunidade. Que os irmãos continuem orando pela minha vida. À noite estaremos aqui às 19 horas. Louvando, bendizendo, adorando ao nome do Senhor. Peço que os irmãos venham, aleluia, para nós orarmos a presença de Deus, entoarmos cântico, porque coisa gloriosa é quando nós estamos na presença de Deus, aleluia. Amanhã eu já estou voltando para São Paulo, mas estou voltando com a convicção do dever cumprido, da glória preenchida e da unção derramada. Em primeiro lugar na minha vida e na vida dos amados, porque aquele que dá recebe, aleluia, e aquele que recebe também vai chegar o dia de dar. Sabe por quê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A terra gira e a obra do Senhor não pode parar. Grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Viu, jovem de camisa preta? Grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Deus manda te dizer, o Espírito Santo de Deus nesse lugar, que testifica ao meu teu coração, te diz que grande é a obra do Senhor na tua vida. Deus vai te levantar com poder, unção, autoridade e ousadia. O Espírito Santo de Deus, um abraço de misericórdia, tem marcado encontro contigo. E esse encontro vai ser um memorial de transformação, unção, poder e maravilha. É o dia que Deus
vai te dar um dom específico, em que muitos olharão, se admirarão e se glorificarão e saberão que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus vai te levantar na face da terra, no dia e na hora determinada por Ele. Tu passarás por uma porta, e nesta porta, aleluia, o nome de Deus vai ser glorificado. Muitos não vão entender, porque essa porta aos olhos de muitos será a porta de Egito, será um lugar onde você haverá de cair, aleluia, para crescer na fé. Mas Deus diz que será o contrário. Naquele lugar Deus vai te exaltar, vai te edificar, e as vidas ao redor que verão a tua levada como o teu sinal, o teu diferencial, irão engrandecer ao nome do Senhor. Deus é fiel. Que o Espírito Santo de Deus continue em nosso coração.